Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo tá tudo bem. Na medida do possível, é claro, né? Essa aula é sobre consciência, ela está no conteúdo de filosofia e ela é direcionada para a turma do segundo ano do ensino médio da ETESC. Hoje nós vamos tratar sobre o conteúdo que nós já vínhamos falando, né, durante o início desse primeiro bimestre, que foi interrompido graças ao isolamento social, sobre consciência. Relembrar que esse é o nosso livro didático, nós vamos continuar seguindo ele. É o livro Fundamentos de Filosofia, de Gilberto Coutrin e Mirna Fernandes. Nós estamos no capítulo 4, que fala sobre a consciência, que começa na página 69. Um assunto bastante curioso, conforme a gente já trabalhou várias coisas, né? E a nossa aula de hoje ela é bastante introdutória, quase uma revisão do que nós já falamos anteriormente em sala de aula sobre consciência. Eu gostaria de relembrar que consciência é um assunto que vai preparar todo o segundo ano. Por isso que ele está como primeiro assunto do ano. O segundo ano em filosofia estuda o que a gente chama de núcleo duro da filosofia, ou a filosofia pura, a quem chama também de filosofia sistemática. Especificamente, são vários problemas especulativos da filosofia. Que a filosofia especulativa é um segundo campo entre três que a filosofia possui, e ela condensa várias disciplinas filosóficas: cosmologia, antropologia, teoria do conhecimento, metafísica ou ontologia. E então nós tendemos a juntar no segundo ano esse núcleo duro da filosofia, que é a segunda parte e a primeira parte da filosofia, que é a filosofia normativa na disciplina de lógica, na disciplina filosófica de lógica, que nós vamos trabalhar no último bimestre. Então, o segundo ano estuda ontologia, que é o estudo do ser, epistemologia, que é o estudo do conhecer, e lógica, que é o estudo do método, ou de como a gente conhece as coisas ou comunica as coisas. E esses três assuntos dizem respeito a uma clássica pergunta, está nos evangelhos para quem é cristão, que é: o que é a verdade? Se a verdade corresponde ao ser das coisas, ontologia; se a verdade corresponde a como eu conheço as coisas, teoria do conhecimento, epistemologia; ou se a verdade corresponde a um entendimento racional do método de como eu conheço as coisas, se ela é lógica. Portanto, o objetivo de chegar no final do segundo ano é entender essa noção. Essa noção especificamente foi uma pergunta que Pilatos fez para Jesus: quid est verum? Em latim, óbvio, né? O que é a verdade? Creio que essa pergunta motiva basicamente todos nós que somos da filosofia, que somos das ciências, que somos até da religião propriamente dito, né? Mas nesse caso, antes de discutir a verdade, é preciso discutir quem concebe a verdade. É preciso discutir quem domina esse conhecimento do que é a verdade. Existe uma frase bastante importante para o cristianismo, mas altamente mal usada contemporaneamente, mal interpretada, que é: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Portanto, estudar filosofia, essa filosofia dura, grossa, pesada, que é o assunto do segundo ano, tende a nos libertar pela noção do que é a verdade. E eu, se digo libertar, é sem nenhuma conotação de ideologia política, é muito mais no sentido de que nós saibamos onde nós podemos procurar e entender essas noções básicas do que é verdade. Se é verdade naquelas definições clássicas que lá no terceiro bimestre nós vamos trabalhar, que é verdade enquanto aceitação, emuná, verdade enquanto conhecimento, episteme, ou verdade enquanto iluminação, que seria doxa ou opinião, né? Mas isso aí não é nosso assunto de hoje. Mas sim, quem conhece a verdade? Ora, e quem conhece a verdade nos remete para aquele que possui conhecimento, aquele que tem ciência. A palavra ciência quer dizer conhecimento. E aquele que tem ciência é aquele que tem consciência. Portanto, o primeiro assunto é
do segundo ano é trabalhar a consciência. As noções gerais nós vamos trabalhar nessa aula, repito, como uma revisão, porque nós já trabalhamos isso, né, em sala de aula presencialmente antes do decretamento do isolamento social. Bom, primeiro, não é fácil definir o que é consciência. A consciência não é algo palpável, não é algo puramente físico, que eu possa encontrar seus limites, que eu possa encontrar suas características principais. Portanto, falar em consciência é um campo difícil, até para as próprias ciências que trabalham com a noção de consciência, para a psicologia, para a parapsicologia, né, para a filosofia do cérebro, para a neurociência. Todas essas são áreas que trabalham com essa noção de consciência e essa noção ainda não é muito clara, embora caiba à filosofia tratar um pouco mais fundo sobre isso do ponto de vista especulativo e racional. O que nós sabemos? Nós sabemos que sabemos, nós sabemos que sentimos e nós especialmente sabemos que a consciência é um fenômeno, ele aparece, ele possui ligação com a mente, com a parte do cérebro que não é física. Daí a gente fazer já a distinção entre o que é cérebro e o que é mente, que são coisas diferentes. Portanto, a consciência possui ligação a isso que nós chamamos de mente, que não é apenas o cérebro, embora também possua ligação com o cérebro, e que envolve aí 4 características básicas que podem nos ajudar a pensar sobre o que é consciência. Pensamento, imaginação, emoção e memória. Portanto, pensamento, imaginação, emoção e memória são as 4 características básicas que me fazem saber que eu sei que eu existo, que eu tenho consciência, que eu sei que eu sinto alguma coisa, que eu tenho consciência. Dessa noção de consciência vai se estender vários outros campos, vai depender quase tudo que a filosofia faz. Por exemplo, vamos discutir sobre o agente ético, assunto que o terceiro ano está discutindo. É preciso ter o quê? Consciência. Vamos discutir arte, poesia, música, encantamento do mundo, que a arte, graças nos favorece, nos fornece esse encantamento do mundo. É preciso ter o quê? Consciência. Vamos discutir o direito. O que é certo, o que é errado, como é que eu posso punir alguém, não devo punir alguém, implica em consciência. Vamos discutir a ciência. É preciso que tenha uma consciência que faça a ciência progredir. É preciso que haja cientistas. Vamos discutir filosofia. De um modo geral, é preciso consciência. Ora, se não há consciência, consequentemente, todas essas discussões, elas são vazias, elas são inócuas, elas acabam ficando em segundo plano, jogadas ao segundo plano. Mas vejam, nossa sociedade ocidental, ela nos encaminhou a um mundo da técnica. Esse mundo da técnica, é claro, ele tem ligação direta com o nosso modelo de produção econômica, que é o modelo capitalista neoliberal. Ele nos implica que a gente supervalorize o que é útil e o que é prático. Por isso que, às vezes, definir consciência para um ocidental é mais difícil do que a um oriental entender o que é consciência, ou a um africano entender o que é consciência. Porque nós temos pouca percepção de nossa consciência. E nós temos pouca percepção de nossa consciência porque nós vivemos nesse mundo que implica, que valoriza, que nos joga diuturnamente dentro dessa ideia de valorizar o que é útil, o que é prático. E por isso nós não valorizamos a filosofia, porque nós valorizamos a ciência, que ela progride. Contemporaneamente, convenhamos, nós não estamos valorizando nem a ciência, né? Nós estamos num caos tão generalizado, né, do conhecimento, que até duvidando do formato da Terra, de se vacina serve ou não serve, nós estamos ultimamente tendo que ouvir essas sandices. Infelizmente.
Mas é preciso entender que esse lado do progresso, da técnica, da prática, da utilidade, faz com que a gente não aceite ou não entenda isso da consciência, essa característica da consciência que a gente chama de recursividade. A recursividade é a capacidade de voltar-se sobre si e se entender. Às vezes a filosofia não pode ser só um conteúdo para a gente ser aprovado no final do ano ou no final do bimestre. A filosofia deve ser também algo que favoreça com que a gente se entenda. Isso, para mim, é um critério básico. Ensinar filosofia não para fazer meus alunos a decorar filósofos e teses, mas para fazer com que isso que a gente estude sirva para alguma coisa. Estudar consciência, portanto, nos dá noção dessa recursividade, mas tem uma ferramenta que nos dá essa noção, a qual os orientais são muito mais acostumados do que nós ocidentais. E esse método, essa ferramenta é a introspecção. Pessoas que são mais introspectivas, elas têm mais noção da consciência, elas têm mais percepção da consciência que possuem. E quanto mais ligado na tomada nós estamos, o dia mais passa rápido e, consequentemente, menos conectados a nós mesmos nós somos. Ou deixe-me ousar dizer a vocês que a grande dificuldade do isolamento social foi que, ao entrar em nossas casas sem poder sair delas, nós nos deparamos com a angústia de sermos nós mesmos. Nós começamos a perceber nossa consciência, porque nós entramos num processo de introspecção, de interiorização, e ele foi forçado, ele foi não preparado. Portanto, a angústia que nasce do isolamento social, ela nasce justamente desse momento. Esse momento em que é difícil aceitar quem nós somos. É difícil conviver com quem nós somos de fato. Estudar a consciência, portanto, nasce nesse contexto. Entender quem nós somos, de onde nós viemos. As perguntas básicas da humanidade. Quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. Para ficar mais claro, apesar da dificuldade de definir consciência, nós podemos relembrar as fases que nós chamamos de negação da consciência. Nosso livro traz 2, mas eu acrescento mais 3, na verdade somos 5, que são os estados em que nós estamos em oposição à consciência. O primeiro estado é o estado do sono. O sono é a experiência de morte. Portanto, quem tem medo de morrer não deve dormir, deve ter medo de dormir também, porque aquele breu do sono é a morte, a gente não vai sentir. O segundo estado, que é uma oposição ao estado de consciência, é o desmaio. Quando por algum motivo nós desmaiamos, nós perdemos a consciência. E depois, quando nós tornamos o desmaio, nós recobramos a consciência. O terceiro estado é quando nós temos uma doença degenerativa, Alzheimer, esclerose múltipla, entre outras que eu não vou citar agora, mas essas são doenças especificamente que fazem com que a gente vá perdendo a noção de quem nós somos, vá perdendo a memória curta. Algumas fazem a gente perder a memória curta, a gente faz a gente perder a memória média, outras doenças fazem perder a memória longa. Portanto, memória é um dos elementos de consciência. É um estado de negação ou de oposição à consciência. O efeito da utilização de algumas drogas também faz a gente perder a noção de consciência, especialmente das drogas estimulantes. E é preciso, quando a gente fala de droga, a gente tem a clareza, que nós não estamos falando de todas as drogas, mas de um grupo específico de drogas que estimulam o sistema nervoso central e, portanto, podem ser drogas alucinógenas. E aí, quando a gente vê pessoas usando translocadas na rua sem consciência de si porque estão sob efeito de uma substância alucinógena, é o quarto estado. E o quinto estado é a morte. Quando, então, nosso cérebro se decompõe e, consequentemente, nossa mente se esvai. Essas são, portanto, os estados de oposição aos estados de consciência. Veja bem. Toda vez que eu nego a consciência, que eu estou em estado oposto de consciência, eu possuo algo que a gente chama de não sentimento de si. Eu não me sinto eu. Quando eu desmaio, eu não me sinto Antunes.
Se por acaso eu utilizar uma droga que seja alucinógena, eu não me sinto Antunes. Se por acaso eu durmo, eu não me sinto Antunes. Portanto, a consciência é um sentimento de si. A consciência é quando eu consigo me projetar como sujeito e me entender como se eu fosse objeto de mim mesmo. Na relação do conhecimento, não esquentem a cabeça em relação a isso ainda. Nosso terceiro bimestre. Na relação do conhecimento é preciso um sujeito e um objeto. Um sujeito que conheça o objeto e um objeto que é conhecido pelo sujeito. Quando eu falo em sentimento de si, eu estou dizendo que eu sou sujeito e eu sou objeto, porque eu sou capaz de me conhecer. Portanto, eu mesmo exerço essa função de ser sujeito e objeto de mim mesmo. Porque a consciência me dá a capacidade de me conhecer, de me tornar objeto. E, portanto, ela me dá a capacidade de revelar quem eu sou, de revelar a minha identidade. Nessa revelação de identidade, é importante perceber o passar do tempo, quanto ele é importante nessa produção. Porque nós vivemos o presente. Isso é verdade? Bem, se eu estou no presente agora, quando eu falei agora já passou, já é passado. A própria palavra passado que eu acabei de citar também já passou, já é passado. Percebam, portanto, que o tempo produz a identidade da gente, mas a gente nunca o possui. Nem sequer o presente. Existe uma mensagem bonitinha, né? Que a gente não tem o passado, que já foi. A gente não tem o futuro, porque não veio ainda. A gente só tem o presente, e o nome é presente, aquele lacinho bonitinho, porque é o atual. Mas a gente não tem nem o presente. A gente só tem o tempo. E ele corre. E quando ele corre, ele nos gera. Ele gera a identidade, ele faz com que a gente entenda quem realmente nós somos. Esse conceito de identidade, ele pode ser dividido em duas partes. Ele é uma parte que a gente chama de identidade ampliada e ela tem uma segunda parte que a gente chama de identidade privada. Bem, eu vou me descrever. Eu sou Antunes, sou filho de Dete de Antônio Caqueiro, de uma família de São José de Piranhas, num bairro específico que é a Vila Operária, não chega a ser um bairro, mas é uma localidade. Eu me formei em filosofia, eu fiz vários concursos na minha vida, mas atualmente eu estou exercendo a função de professor na ETESC. Faço parte de um grupo de professores dos quais eu não conheço quase ninguém, que é a Universidade Federal de Campina Grande. Sou paraibano, sou brasileiro, sou sul-americano. Percebam que eu comecei a aumentar a descrição. Eu comecei de uma experiência privada, minha. Antunes, filho de Dete de Antônio Caqueiro, só tem um, né? Não tem outro, só tem eu. Mas quando eu comecei a dizer, sou formado em filosofia, aí tem mais gente. Sou professor da UFCG, fiz questão de dizer dos quais eu não conheço quase, né? Que são, 3 mil professores. Tem mais gente. Sou paraibano, tem mais gente. Então eu começo em uma experiência privada, que é um dos âmbitos da identidade, até chegar na identidade ampliada. A identidade ampliada é que eu sou um ser humano. E eu sou um ser vivente, eu sou um ser que está na Via Láctea, nessa galáxia. Portanto, nós passamos a entender que essa consciência, e a gente chama de um argumento de analogia, lá em lógica nós vamos trabalhar mais isso, ela é comum a vários seres. A consciência, porque nós podemos formar identidade. Entretanto, há quem diga que o ser humano é de uma raça chamada Homo sapiens sapiens. É preciso a gente pensar sobre isso. Ora, Homo quer dizer humano. Sapiens, sabedoria. Agora, sapiens sapiens quer dizer o homem sabe que sabe. E isso cria um outro mecanismo que a gente chama de autoconsciência. Por exemplo, os animais sabem. Os animais têm conhecimento. Os animais têm consciência. Uma fêmea defende seus filhotes. Sabe o que deve comer e o que não deve comer. Onde está protegido e onde está arriscado.
Os animais sabem disso. Os animais sabem se reproduzir. O que eles não sabem é que eles sabem disso. Nós não. Nós não só sabemos, como nós sabemos que sabemos. Nós somos seres dotados de autoconsciência. Nós acumulamos sabedoria durante os séculos e, consequentemente, vamos repassando isso para as próximas gerações. Não foi Gilberto Coutrin e Mirna Fernandes que inventaram este livro do nada. Esse livro tem milênios de conhecimentos acumulados. Nós conseguimos fazer isso. Os animais não conseguem. Portanto, os animais têm sim conhecimento e consciência. Nós não temos apenas conhecimento e consciência. Nós temos autoconsciência. Porque nós sabemos que sabemos. Nossas escolas são o principal indício de que nós temos autoconsciência. Vocês não vão encontrar nunca uma escola de vacas, onde a vaca que sabe mugir em determinado tom está ensinando as outras a fazer isso, ou está ensinando as outras a dar mais leite ou menos leite, ou as galinhas a se rebelarem contra o sistema do galinheiro, de coleta de ovos e de matança de uma coitada de vez em quando no fim de semana para servir como alimento, como tempero, né, do almoço de domingo. Eles não têm essa autoconsciência. Portanto, porque nós temos escolas, livros, processos educacionais, é que nós temos a capacidade de saber que sabemos. O humano é o único ser que sabe que sabe. Os outros seres só sabem. Eles não sabem que sabem. Agora vem a pergunta. De onde surge essa consciência? Ou melhor, qual é a natureza da consciência? Qual é a natureza da mente? Primeiramente, é preciso distinguir que nós temos, iguais aos computadores, um hardware e um software. Nós temos um elemento físico, que é o hardware, e nós temos um elemento não físico, que é o software. Portanto, nós temos um corpo, nós temos um cérebro. Esse cérebro nós entendemos como sendo o nosso hardware. Mas nós temos uma mente, que alguns filósofos costumavam chamar de espírito, ou de alma. E esse espírito, ou essa mente, é o nosso software. A questão é, onde nasce isso? Ou melhor, onde nasce a mente? Onde surge o software? Aqui tem 3 teses, que inclusive eu gostaria que vocês pesquisassem sobre elas, porque nós vamos começar a próxima aula retomando sobre esse assunto. Nossa atividade ainda não é essa. Essa pesquisa é apenas complementar, mas não é uma atividade, no sentido que vocês vão me entregar. Quais são as teorias? A primeira teoria mais famosa é a teoria platônica, que é a teoria do dualismo. Existe de um lado o corpo e de outro lado existe a alma, ou o cérebro e a mente, tanto faz, é a mesma coisa. Cérebro, corpo e alma, mente, estão lado a lado. Existem vários tipos de dualismo, mas não nos importa agora entender as especificações de cada um. Apenas que uma tese postula que corpo e alma existem, são substâncias, o ser humano é feito delas duas. Qualquer um que seja cristão entende, já percebeu que o cristianismo herdou essa ideia de Platão. Não é? Especialmente porque, vamos relembrar, isso eu já falei dos alunos, o maior cristão, fundador do cristianismo foi Paulo Apóstolo. Ele era platônico, e então ele absorveu várias teses de Platão, o dualismo foi uma delas. Essa teoria do dualismo ela foi confrontada na Idade Moderna com a teoria chamada fisicalista ou materialista. Tudo que é mente, alma, espírito é produzido, na verdade, pelo corpo, pelo cérebro. Portanto, ele não tem existência própria. Não são duas substâncias, é uma substância só. Percebam que a ideia religiosa ela é deixada um pouco de lado. Isso a gente chama de fisicalismo. Reduz tudo ao físico, à matéria. E aí surge uma tese, uma terceira tese, ela é contemporânea, especificamente de um filósofo norte-americano chamado Jerry Fodor. Cheguei a orientar uma monografia de graduação e uma monografia de especialização sobre esse assunto, que ele não deixa de ser um fisicalista ou um materialista.
mas ele vai dizer que os estados mentais, tá aqui a matéria, o cérebro. O dualismo diz que o espírito existe autonomamente ao cérebro, os dois existem, né? O fisicalismo diz que a mente não existe, é o cérebro quem produz, portanto só existe o cérebro. E o funcionalismo vai dizer que a mente existe em função do cérebro, como um estado funcional, portanto produzido pelo cérebro, mas ela existe, apesar de ser produzida. Dá um pouco mais de importância aos estados mentais ou aos estados espirituais, embora o funcionalismo também seja fisicalista. Hoje em dia, na neurociência, na filosofia da mente, na filosofia do cérebro, né, em todos os campos que estudam isso, nós tendemos a trabalhar muito pelo viés do funcionalismo. É uma das teorias que mais explica, que mais tende a entender. Mas isso eu gostaria que vocês pesquisassem e lessem sobre isso durante a semana, para que nossa próxima aula a gente possa voltar a retomar esse assunto, né? Que eu vou deixar duas atividades. A primeira atividade, vocês lembram que eu falei sobre introspecção e que nós não temos esse hábito. Vocês se recordam que ano passado eu pedi para que vocês fizessem silêncio, saíssem pela universidade e trouxessem um ponto de filosofia que vocês achavam que era filosófico. Foi uma atividade excelente, eu gostei muito dela. Então, na página 70, nós temos uma atividade que sugere introspecção e eu gostaria de sugeri-la para que vocês fizessem. E depois anotassem o que vocês perceberam, sentiram, quais dificuldades tiveram em relação a ela. Ora, ela se trata em um momento de meditação. Difícil para nós, né? Nós não estamos habituados a meditar. Façam um esforço. Em qualquer período do dia, ou da noite, ou da madrugada, tentem ficar sós por um tempo. Não precisa ser o dia todo. 5 minutos, 10 minutos é o suficiente. Tentem ficar sós. Tentem colocar uma música que os agrada, de preferência sem letra, para que a letra não interrompa o pensamento de vocês. Tentem se esvaziar de vocês. Tirar o pensamento de escola, tirar o pensamento de problema, da família. Tentem pensar só em vocês. Quem eu sou? Quais são minhas características principais? Quais são meus defeitos? Não é uma atividade racional de listar as coisas. É uma atividade introspectiva, de se conhecer. Quais são meus medos? No final, vocês vão lá, para aqui para debaixo, né, para o comentário desse vídeo, e aí vocês vão escrever lá quais serão as dificuldades. Conseguiu, não conseguiu, tal, me descobri. Não é obrigado a se descrever, não. Quem quiser se descrever, se descreve, mas não é obrigado a se descrever, não. O que eu quero que vocês narrem é a atividade. Como vocês fizeram, quem teve dificuldade, quem não teve dificuldade, para que a gente possa retomar um pouco sobre isso. A segunda atividade, eu vou deixar o link, né, aqui no Facebook, inclusive com o vídeo, é para que vocês assistam um filme chamado O Homem Bicentenário. E aí ele vai abrir brecha para a gente discutir id, ego e superego no nossa próxima aula, mas também para a gente discutir um tema muito comum à filosofia da mente, que é chamado de identidade, inteligência artificial. E aí nós vamos ver lá no Homem Bicentenário justamente o surgimento de uma inteligência artificial que tende a desenvolver sentimentos. E depois façam uma pesquisa, olhem se isso é possível acontecer e vão na única questão da página 73, que vai falar sobre consciência e identidade. Tem 3 letras, A, B e C, e vocês vão responder A, B e C, fundamentados no filme, utilizando elementos do filme. Beleza? Se cuidem, pessoal. Não se desesperem. Esse momento vai passar. Nós vamos voltar a nos ver toda semana em sala de aula, como sempre nos vimos. Um grande abraço e até mais.